Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Verdadeiramente e hoje a gente tem um assunto muito importante para tratar com vocês. Este podcast que será apresentado hoje para vocês foi gravado com a nossa psicóloga Andréia e com o teólogo Leandro. Ele teve que ser gravado por conta da Missão Caleb que está acontecendo lá em Manaus, e aí a nossa amiga Andréia teve que ir para lá e vai passar as 2 próximas semanas lá em missão. Continuando a nossa série sobre sexualidade, hoje a gente vai falar sobre nudez. Então fique aí, assista até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora lá? Olá você que nos acompanha aqui no podcast Verdadeiramente. Sou Leandro Santos, está aqui comigo a Andréia Tuller. Nós estamos na nossa segunda edição do Verdadeiramente, um podcast que vai falar sobre o desenvolvimento humano. Somente verdades serão ditas, nuas e cruas, sob o ponto de vista da teologia e da psicologia. Nesse primeiro momento, nós vamos ter uma série falando sobre sexualidade. E o tema de hoje, Andréia, é sobre o que nós vamos conversar hoje. Aí, Leandro, ficou muito profissional o negócio aí, hein? Me senti na rádio aqui, André. Deu para notar, se empolgou. Então, é isso aí. Desta vez, nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre nudez. O assunto vai bombar, viu? No tema de sexualidade, falaremos sobre nudez e vergonha e culpa, né? E coisas, sentimentos relacionados a essa temática. E para começar, a gente vai começar no começo, que é justamente no texto bíblico no livro de Gênesis. E para quem não sabe, Gênesis significa justamente o começo, vem de Bereshit, que significa princípio, etc. E aqui no Gênesis nós temos a primeira vez que aparece na Bíblia a ideia de nudez. A primeira vez que isso aparece na Bíblia é no contexto da história de Adão e Eva. E você vai lembrar, quem estiver aí com a gente, desse episódio, desse texto. Nós temos, por exemplo, aqui, antes do ser humano cair em pecado, em Gênesis capítulo 2, verso 25, Moisés descrevendo o seguinte, a respeito de Adão e Eva. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa é a realidade antes do pecado. Estavam nus e não se envergonhavam. Na sequência, nós temos em Gênesis capítulo 3, do verso 7 ao 10, que diz o seguinte, isso após o pecado. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. 2 sentimentos já são nomeados aqui. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora Adão diz, sim, a gente estava nu e teve medo. Então, agora temos a base, né, Andréia? As duas coisas. E alguém deve estar se perguntando, será que estamos falando na história errada? Moisés, lá no Gênesis, né? Muitos não sabem que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Bem lembrado, bem lembrado. E nada melhor do que começar pelo começo, isso aí. Começar pelo começo. E justamente nesse começo a gente tem essa questão aí de sentimentos envolvidos no que diz respeito à nudez. Então, a gente, ao conversar hoje, né, a gente vai ver aí quais são as ideias que surgem, tanto desse ponto de vista teológico quanto psicológico, para unir essas ciências aí ao tratar sobre isso. E veja, aqui menciona Adão e Eva nus, e eles não se envergonhavam. Então, já entra o sentimento da vergonha em relação à nudez. No outro momento, eles tiveram medo da presença de Deus por estarem nus. Então, esse medo foi gerado pela culpa que eles sentiram pela ação que eles haviam cometido. Vergonha, culpa, são sentimentos que podem envolver as questões da nudez. Nós hoje vivemos um excesso de exposição, mas por muito tempo vem havendo ideias e sentimentos a respeito da nudez. O que você tem a dizer sobre isso, André? E é interessante quando nós pensamos nesses sentimentos, e geralmente eles estão interligados, né? A culpa, o medo, a vergonha, nudez. Estamos falando de coisas que dá para se completarem esses sentimentos aí, enfim. E quando pensamos na culpa,
que eles sentiram ao se olharem e perceberem que estavam nus, talvez um olhando para o outro ali, eu não sei do ponto de vista teológico se eles se envergonharam um olhando para o outro, mas é muito nítido aí no texto que eles ficaram envergonhados, ficaram com medo de Deus e fugiram, se esconderam. Então, direcionado a Deus, nós percebemos muito isso. E culpa, com certeza, eles sentiram em todas as situações ali, depois que houve essa queda do pecado, né? Em relação a essa superexposição que você comentou, hoje nós temos dificuldade, não de interpretar, de entender, mas dentro do que nós observamos culturalmente aqui na nossa sociedade, com as nossas vivências, na nossa realidade, que não dá para saber mais o que é pudor, que é nudez, porque agora as pessoas elas se expõem muito, não só nas mídias sociais, como também ali andando pelas ruas. Esses dias eu estava olhando umas imagens aí, e o pessoal separou algumas imagens e colocou assim, de pessoas vestidas de uma maneira que era muito explícita essa necessidade de demonstração. Então, nós estamos recebendo isso de todo lado. E é uma coisa, eu fico imaginando assim, o mundo atual é terrível, porque, veja, a questão da nudez, ou da observação dela, com tudo que ela traz, esses sentimentos, ou etc., antigamente era difícil alguém ver uma pessoa nua. Talvez no momento do banho, a gente tem na Bíblia uma história, né, de Davi ali no palácio, lá num lugar alto, e ele olha e vê Batseba tomando banho. Depois ficou muito mais fácil o acesso à imagem da nudez, porque veio a época da fotografia, da imprensa, e então as revistas. Hoje é muito mais fácil ainda, porque às vezes basta um clique, né? A internet, ela tem pelo celular, quase todo mundo tem celular. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não sei os números no Brasil, mas eu lembro um tempo aqui em Brasília que tinha mais celulares do que habitantes. Então, praticamente, pode-se dizer, todo mundo tem um celular e tem pessoas que têm mais de um celular. Aqui no Brasil estamos com uma realidade de celular, assim, somos um dos países que mais tem acesso ao celular no mundo. Imagine agora o quanto é fácil ter acesso a conteúdos que são estimulantes, e aí, de repente, desperta desejos e curiosidades, e a partir desse desejo / curiosidade, de repente surgem outros sentimentos após se envolver com essas questões aí, né? Eu me lembrei até de uma situação aqui, André, eu tenho um amigo aí que ele tem uma maneira diferente de fazer umas abordagens, e uma vez ele estava fazendo alguma coisa, um trabalho num prédio lá, e ele viu 3 meninos sentados num banco com uma revista pornográfica nas mãos. E aí ele percebeu, foi lá no prédio, voltou. Quando voltou, ele chegou nos meninos ali. E aí, pessoal, e aí, o que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo aí? Aí os meninos, estão vendo isso aqui e tal, e mostrou. E ele falou assim, e aí, vocês viram a última página? Aí os meninos foram para a última página. Aí ele, não tem a última página aqui, não tem. Mas como não tem? Aqui, não, tá faltando, não tem a última página aqui. Porque vocês estão vendo essa parte da história. A próxima página é o sentimento de culpa, é a vergonha. Ele não citou exatamente assim, mas tipo assim, é justamente o que isso vai causar em vocês, vai destruir vocês, e a foto de vocês destruídos não está aqui na última página, está faltando a última página. E realmente, às vezes, nós temos uma superexposição a determinadas realidades, e as questões mais profundas, os sentimentos, os aspectos psicológicos e espirituais, não estão expostos tanto quanto essas mazelas, nudez e etc. Sim, porque aí torna feio, né? Essa última página é a parte feia, e essa parte feia não nos atrai, não chama a nossa atenção, não nos seduz. Então, a sedução, ela é a primeira coisa, o que eu tenho, depois a consequência vem. E quando você falou aí da culpa, nós entendemos que nós carregamos principalmente 2 culpas aí. A primeira, que todo ser humano vai carregar, consequentemente, às vezes percebendo ou não, conscientemente ou não, é a culpa pelo pecado. Porque todos nós carregamos essa culpa porque não fomos criados para pecar. Nós que acreditamos aí em Deus, acreditamos na Bíblia, no criacionismo, sabemos que não era essa a vontade de Deus, o desejo dele para o ser humano. Então, carregamos essa culpa. E a outra culpa, que geralmente carregamos também, é a que nós vamos carregando mesmo durante a vida por conta dos nossos traumas. Então assim, deixa eu ver se eu entendi bem.
a gente carrega uma culpa que já é intrínseca a nós mesmos. Exato. E depois, então, pelas marcas da vida, a gente vai acrescentando a nossa experiência culpa sobre culpa. Tipo, então, uma já vem comigo mesmo, eu venho com ela, e a outra eu vou trazendo para a minha vida. Tipo isso? Ou não? Tipo isso. E a culpa é terrível, né, para a gente poder lidar com ela. A culpa, ela mata, dependendo do condicionamento que a pessoa está, do gerenciamento dessa culpa, ela pode levar até a morte por conta do peso. É muito grande o peso da culpa. Quem vive com culpa sabe disso. A culpa pelo pecado é possível nós carregarmos sem que nós nos afundemos nesse nível de ir até a morte ou de ficar num estado de inanição. Mas a outra culpa é essa que carregamos por conta desses traumas, por conta desses comportamentos, porque assim, Leandro, a maioria das nossas escolhas, quando elas vão, principalmente quando a gente pega aí essa questão da sexualidade, são esses comportamentos em busca dessa sexualidade já é recorrente de traumas relacionados a essa sexualidade. Nós até falamos no podcast anterior de que lá onde nós somos inseridos, o nosso meio, ali os pais, falamos ali do script que nós seguimos por conta dessas vivências com esses familiares. E o trauma relacionado à sexualidade, geralmente, ele se dá em uma fase muito ainda onde a criança está nesse desenvolvimento e não tem condições de lidar com essa sexualidade, com essa sensualidade. E ela acontece geralmente antes dos 7 anos de idade. E quando a gente pensa, então, nesses traumas, a criança que sofre um abuso, independente de quaisquer que seja, e eu gostaria aqui rapidinho de deixar uma fala, porque as pessoas elas têm dificuldade, eu vejo que durante os atendimentos, as pessoas, até em palestras, enfim, as pessoas têm muita dificuldade em compreender o que é um abuso. Então, entendem que um abuso, por exemplo, é só aquilo que é um estupro, aquilo que é muito invasivo, muito agressivo. Físico. E não. Pode ser por um olhar, por um gesto, por um toque, por uma palavra. Por um som sim, dependendo do que se é demonstrado, porque se a gente pensar aí no caso de um adulto ou de um jovem que está aí com esse desejo, com essa intenção de abusar de alguém, de uma criança, por exemplo, que é o que a gente está citando, só a intenção, a criança ela já vai se sentir invadida, porque esse olhar já vai ser esse olhar intencional e tudo mais, então já pode ser um abuso. Já dá para se considerar que essa criança já foi ali, aquela região do cérebro relacionada à sexualidade já foi ativado e ela não tem ainda condições de lidar com isso. Então, depois, na fase adulta, esse indivíduo ele vai carregar a culpa porque ele acha que ele sofreu esses traumas porque ele fez alguma coisa ou porque ele deixou fazer alguma coisa. Então, geralmente, é uma culpa muito pesada, principalmente relacionada à sexualidade. E a culpa que ela vem nesse sentido depois de assistir aí vídeos pornográficos, depois de atos aí, né, como nós falamos aí, é tudo muito aberto aqui, que para jovens, adultos, enfim, até o ato masturbatório também vem uma culpa tremenda depois, principalmente nas primeiras vezes. É claro que depois pode ser que a pessoa consiga lidar com isso melhor e aí não vai sentir mais tanto essa culpa, mas geralmente sente. Uau! Essa questão dos sentimentos aí, desde a sedução, o desejo, a curiosidade, até finalmente a culpa, a vergonha e tal, isso aparece na história de Adão e Eva, né? No primeiro momento a gente vê Eva, no caso lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, olhando o fruto que era agradável, desejável para dar entendimento, e depois a gente vê eles fugindo, sentindo-se culpados, envergonhados. Talvez é bom até definir os dois sentimentos, né? Porque culpa tem a ver com a minha visão de mim mesmo, enquanto que a vergonha tem a ver com a visão dos outros a respeito de mim mesmo, né? A meu respeito. Então, culpa é como se fosse uma coisa mais individual, vergonha é uma coisa mais coletiva, né? Até tem uma diferença de ênfases, assim. Por exemplo, aqui no Ocidente, é dado muita ênfase ao indivíduo, ao individualismo. Portanto, talvez se manifestem mais as questões relacionadas à culpa, no que diz respeito à sexualidade. No Oriente já a ênfase é diferente, na coletividade. Então, enquanto que no Ocidente
a ênfase é no indivíduo, no Oriente a ênfase é no coletivo. Sendo assim, a vergonha seria algo mais presente, já que a culpa é algo do indivíduo e a vergonha é algo mais da coletividade. Mas quando a gente vê na Bíblia, Deus trata das duas questões. Ele deseja eliminar do ser humano o sentimento de culpa, mas não apenas o sentimento, mas também a própria causa da culpa, ao passo que também da desonra, da vergonha pública. Ou seja, Deus deseja para o ser humano não apenas que o ser humano se liberte da sua culpa, mas também quer honrá-lo publicamente. Então, são as duas questões. Tanto no aspecto individual, quando eu olho para mim mesmo e eu estou em harmonia com aquilo que eu vejo como é o que é correto, e estou em harmonia com o que é correto, não vou ter culpa. Como também diante da sociedade. Aqui na nossa cultura há uma ênfase no indivíduo em detrimento da sociedade. Não importa, estamos em 4 paredes, não importa o que façamos, né? Não importa o que as outras pessoas vão dizer, siga seu coração, e etc. Há muita ênfase no indivíduo, enquanto que, se você vê, às vezes, até noticiários, ou observa mesmo superficialmente culturas mais orientais, você vê que a questão da coletividade, a moralidade pública, as aparências, né, são questões que têm mais valor, e diante de Deus as duas coisas são importantes, né? Ele deseja eliminar tanto o sentimento de culpa quanto de vergonha e também as suas causas. Sim, e essa questão aí de que quando está sobre 4 paredes, né, então ali é meu, eu faço o que eu quero, e, há uma privacidade, tem que haver um sigilo, e quando nós pensamos na psicogenealogia, por exemplo, eu gosto muito da psicogenealogia, embora tenha algumas coisas que para mim, Andréia, é muita especulação, mas tem muitas coisas que são muito interessantes. E nesse sentido, por exemplo, nós vemos muitos segredos familiares, muitas coisas acontecem ali, e aí tem esse pensamento, o que eu faço ali é meu, eu faço o que eu quiser, mas nós acabamos deixando de perceber o que hoje já é comprovado, por exemplo, pela epigenética, acho que nós comentamos isso na outra aula, de que os nossos comportamentos, as nossas tendências, os nossos desejos, eles podem sim ser repetidos pela geração posterior, e aí não é só meu, não sou apenas eu. O ideal era que, antes de nós nos tornarmos pais, 1 ano antes já modificássemos o nosso estilo de vida, já modificássemos algumas coisas, para que essa criança não viesse com tantas marcas por conta dessa expressão genética. Então, essa privacidade, o que eu faço ali, independente de ser, eu faço o que eu quero, porque eu estou em 4 paredes, eu estou com meu esposo, se a gente pensar no sexo relacionado ao casamento, ainda assim existe um limite, ainda assim tem que haver um cuidado, porque isso é divino, como nós até falamos no outro vídeo, né, Leandro, que Deus, ele é onipresente, ele está ali o tempo todo. Orar, por exemplo, para fazer sexo, que é o que a gente comentou da outra vez, isso é ótimo, isso é excelente. Então, imagine se as pessoas tivessem o poder de ler pensamentos. Né? Graças a Deus a gente não tem esse poder. Verdade. Não saberíamos lidar com esse poder. Porque era vergonha, era culpa, era uma bagunça. Não saberíamos lidar com tanto poder. Com muitos poderes vem muitas responsabilidades. Sim. E assim, e é claro assim, mesmo que, vamos imaginar que uma situação impossível, mas ainda que pudéssemos esconder dos anjos de Deus, ainda que pudéssemos esconder do próprio Deus, a gente não consegue esconder de nós mesmos. Então, se por acaso o ser humano faz algo que é contra aquilo que ele mesmo acredita, quebrou uma coisa dentro dele, né? Porque ele sabe, talvez ninguém saiba, mas ele sabe. E ele saber, talvez é o pior, porque é ele quem convive com ele mesmo, né? E ele saber talvez seja o suficiente para que gere a culpa, ainda que ninguém saiba, e também a autoestima, né? Porque já que tem algo que ele estima, e ele não vive aquilo que ele estima, de repente, ainda que escondêssemos de todo mundo, esconder não é suficiente, tem que resolver. Sim. Inclusive, isso aqui aparece na história de Adão e Eva. Veja, Adão e Eva, o que eles fazem? No caso, quando eles descobrem que estão nus e se sentem envergonhados e com medo, eles fogem de Deus. Depois a gente vê eles fugindo não somente de Deus, eles estão tentando fugir de si mesmos. Porque Adão, ele chega assim, não, Senhor, mas foi a mulher que o Senhor me deu, foi o Senhor que deu e foi ela. Então, para não assumir a culpa. Justamente, a culpa é algo tão ruim, tão pesado,
que é melhor entregar para os outros, né? É mais fácil, né? É muito comum nós ouvirmos isso e justificarmos. Então, nós aprendemos muito bem, já desde lá do Éden, aonde esses homens aí já colocam logo a culpa nas mulheres, né? Nesse sentido. E é interessante, Leandro, que Adão, ele amava tanto a Eva, ele amou tanto que ele foi capaz de pecar para não viver sem ela. Exato. Aí depois, Deus chega e ele ama tanto essa mulher que ele coloca a culpa nela pelo que ele fez. A diferença de um Adão perfeito e de um Adão carregado pelo medo, pela culpa, pela vergonha, né? 2 Adões aí. Tanto que, aproveitando essa tua fala, veja, Paulo, ele vai dizer que Adão estava consciente que a mulher foi enganada e Adão não. Adão ele sabia o que estava fazendo. Eva foi enganada. Adão sabia exatamente o que ele estava fazendo. E ele conscientemente, tipo uma história de Romeu e Julieta, ele conscientemente toma a decisão de morrer pela sua esposa. Ele é capaz de dar a vida pela sua esposa. Depois, o novo Adão, o Adão depois do pecado, ele joga a culpa na sua esposa. E aí tem uma frase, é uma expressão até de difícil tradução, quando Deus chega para Eva e diz assim, olha, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E essa ideia de o teu desejo será para o seu marido, essa palavra desejo em direção ao marido, é difícil traduzir isso, mas tem uma palavra em português, que alguns idiomas até pegaram emprestado, que ilustra bem, que é a palavra saudade. Então, basicamente Eva, você vai sentir saudade do teu marido. Mas como assim? Porque Adão saiu junto com ela do Éden. Adão viveu o resto da vida, mas ela iria passar a vida sentindo saudade daquele homem. Veja, ela foi o instrumento ali para levá-la a pecar, etc. E agora ela vai olhar para ele e pensar, olha o que aconteceu. Aquele homem que estava disposto a morrer por mim, ele não existe mais. E é isso, sabe, que me fez pensar agora, é que esse homem que era perfeito, que a amava, que estava ali disposto a pecar por ela, e de repente ele se transforma. Então essa saudade, eu trago até aí uma comparação aos relacionamentos. Quando namora, é aquela perfeição, é aquele amor, é chuchuzinho, né, docinho, e não sei o quê, mas daqui a pouco, depois que casa, aí parece que já é esse outro Adão que aparece, né? Não dura muito tempo, e são relatos que a gente ouve constantemente. Sim. E aí é que os vai dois... viver de saudades. Verdade. E quantos casais eu acabo atendendo e eu vejo muito eles falando, isso foi um golpe, ele me enganou, porque antes era assim, ela me enganou, porque era assim, mas são coisas para conquistar mesmo. E no fundo, a gente pode até dizer que o ser humano, ele sente saudade até de si mesmo, do que ele era. Sim. Porque tem um autor, ele menciona assim, que ele usa uma ideia mais ou menos assim, que o ser humano, ele é como um grande castelo em ruínas. Você vê que já foi uma grandiosa construção, mas não existe mais. Então, existe em nós as evidências de que nós fomos criados, construídos de maneira extraordinária. E agora, quando a gente pensa em tudo que é o que Deus gostaria, é o que tem no nosso coração em mente, e aquilo que é real na prática, aí o ser humano acaba sentindo saudade até de si mesmo. Imagina a respeito do outro, né? Então, a vida é viver saudades, porque a gente sente saudade até do próprio Deus, né? A gente crê em Deus, nós oramos a Ele, fechamos os olhos acreditando que Ele está nos ouvindo, mas cadê? Nós não estamos vendo. Até a respeito de Deus, nós vivemos de saudades. Exatamente. E essa saudade de Deus, ela é incrível. Quando nós vamos estudar aí, algumas pesquisas já falam sobre o VMW2, VM alguma coisa, esqueci o nome agora do gene, depois que eu lembro eu falo para você, que mostra, né, que todos nós temos sim já esse desejo por Deus, esse sonho, essa saudade, porque está no nosso DNA, então nós sentimos saudade até de nós mesmos, e principalmente quando a gente observa essa depravação,
essa degradação do hoje, de como nós estamos nos comportando. Se preocupa, Leandro, ao vivo é assim mesmo, fica tranquilo, dá tudo certo. Então, nós vemos como há essas modificações aí nesses comportamentos. Então, o que era perfeito, de repente, perde essa perfeição, e aí só fica a saudade. E muitos têm dificuldade de compreender isso. Olha onde nós fomos parar, de algo que veio lá do Éden perfeito e de repente chega onde chegou, né? E por isso que é tão interessante que nós falemos aí da sexualidade, principalmente em um contexto espiritual, em um contexto emocional, porque há uma falta muito grande dentro das igrejas mesmo para falar disso abertamente, para expor isso abertamente, qual tipo de sexo é bom, qual tipo não é. Tem algumas coisas que dá para a gente falar assim. Então, é tão importante para que muitas pessoas elas carreguem menos culpa. Muitas pessoas também com medo de fazer errado não fazem nada. E aí, pensando num contexto casamento, por exemplo, não é para não fazer nada, tem que fazer alguma coisa. Eu falo aí para as mulheres, quando nós vamos fazer os encontros lá, elas falam assim, você fica defendendo os homens. Eu falo, gente, o marido não fez alguma coisa lá, eu fico de greve não sei quantos dias. É o quê? Usa isso para castigar, para punir, tá errado. Uhum. Né? Não dá para ser dessa Exato. forma. Eu dei uma desviadinha de atenção aqui, porque estava chegando a 0% aqui e eu poderia sair do ar a qualquer momento. Aí pedi ajuda aqui para conectar, agora está tudo lindo, tudo muito bem. Continua. Sair do ar não pode não, Leandro. Não, pois é. É uma coisa até interessante, assim, que o apóstolo Paulo aborda, que no caso o sexo para solteiros é proibido, mas para os casais só pode encerrar se for por um propósito de consagração e tem que ser muito rápido, porque tem que voltar logo para que o inimigo não tente, né? E aí são... Em comum acordo, né? Em comum acordo, né? Em comum acordo. Além dessas questões todas aí que mencionamos, os sentimentos e todas as coisas que envolvem a nudez, a nudez em si mesma, né? Nós estamos na época não apenas da superexposição da nudez, mas até dos famosos nudes, né? É como se o mundo hoje fosse uma grande sala de striptease, porque na propaganda de cerveja, num programa de TV, numa série, em tudo ali terão exposições exageradas, estimulantes, sensuais, e a gente vive numa era de superexposição. Qual a relação, então, dessas coisas todas, esses sentimentos, essas coisas com a nudez mesmo, assim, na prática? Lembrando de coisas bíblicas aqui, e aí de repente você... Não, bora falando aí. Vai lá, começa. O nosso papo aqui, que não é nada programado, vai surgindo na mente e a gente vai falando, né? Só vai. A gente sabe por onde começa, mas não sabe onde vai parar. Não sabe onde vai parar, né? Então, a garotada de hoje sabe bem do que nós estamos falando, né? Dos nudes aí. E é um campo minado, eu costumo falar, porque é um risco muito grande para quem expõe, para quem observa. Há pouco tempo atrás, no sul do país, uma moça estava fazendo uma corrida, ela estava só de tênis, e fazendo a corrida dela pelo parque ali, pela cidade. E muitos ficaram ofendidos ao vê-la, se sentiram agredidos ao ver essa nudez, enquanto outros a invejaram, porque queriam ter coragem de fazer isso e não podiam. As nossas roupas, elas têm um significado, além apenas de só cobrir o corpo. Quando, por exemplo, nós vamos falar segredos, quando nós vamos falar da nossa vida, nós nos sentimos expostos. Eu ouço muito a pessoa falar assim, nossa, parece que eu estou nua aqui. Então, essa fala, esse comportamento também está muito relacionado com as nossas emoções. O que eu quero transmitir? A nudez, ela parece muito vulnerabilidade, né? Sim. Estou me lembrando, por exemplo, da expressão de Jó. Nu, eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E ele coloca isso como uma vulnerabilidade. Estar nu é estar vulnerável. E é complicado se sentir vulnerável, né?
Sim, a gente observa muito isso quando o bebê nasce. E aí vai banhá-lo, quando tira as roupas dele, ele se sente muito inseguro. Pode ver que o bebê, depois que nós tiramos a roupinha para poder dar ali os banhos, principalmente os primeiros banhos, ele gruda em qualquer coisa. A hora que tira a roupa, geralmente a criança chora, geralmente ela se sente desconfortável, e ela veio nua. Mas assim que ela nasce, ela já é vestida, né? Então, a partir do momento que retira essa proteção, ela vai se sentir exposta, ela vai se sentir vulnerável, e aí ela entende que ela pode até cair. Por quê? Só porque tirou a roupa. E até assim, tanto de maneira literal quanto metafórica, a nudez, a exposição, ela revela tudo. Os defeitos, o que dá para esconder, não dá mais agora. Tipo, é revelador. E, às vezes, o revelador demais pode vir a ser perturbador, né? A gente vê, por exemplo, no caso de Adão e Eva, cobertos pela glória de Deus, pecam, Aikabod, se vai a glória. E aí eles se sentem nus e eles não simplesmente ficam envergonhados. Eles preparam folhas para se cobrirem. Eles não querem estar nus. Eles querem se cobrir, eles querem... Inclusive, a Bíblia vai usar essa expressão, cobrir a sua vergonha. A Bíblia não diz cobrir o seu corpo. A Bíblia diz cobrir a sua vergonha. Já liga direto a expressão já é ligada direto ao sentimento, né? Porque justamente ao cobrir-se, realmente não é apenas cobrir o corpo. É muito mais profundo do que isso, né? Sim, porque como eu falei, né, tem a ver também com as nossas emoções. Então, isso já vem lá do Éden. A roupa, ela vem para cobrir a vergonha, a culpa, o medo, e a partir do momento que ela é retirada de mim, então essa superexposição, porque se nós formos pensar somente no corpo, no físico, e muitas pessoas falam, é por conta do corpo, mas aí nós vamos para a praia e nós vemos aquela mesma pessoa que precisa de uma determinada roupa para se vestir, para se sentir segura. Nesse outro ambiente, não, ela fica super à vontade. Enquanto tem pessoas também que não conseguem ter não ficar tão à vontade, independente do lugar. Mesmo estando na praia, tem pessoas que não conseguem colocar essas peças mais íntimas aí, porque também se sentem expostas. Mas a roupa, ela tem um significado ali, dependendo principalmente da onde eu fui inserida, do que eu aprendi sobre o que é vergonha, sobre o que é nudez. Se eu venho de uma cultura onde era normal eu andar nua pela minha casa, com os meus irmãos, com os meus pais, dificilmente eu vou ter esse sentimento de superexposição. Ou não, ou então por eu ter crescido assim, que eu fico ali mais retraído e eu não suporto esse tipo de coisa. Então, todo esse ambiente também vai nos direcionar esses comportamentos no futuro. E aí eu volto a falar, tudo isso ligado a traumas, a essas experiências, podem sim ser um contexto para meu comportamento no futuro. E cada um de nós vai entender de uma forma essa exposição, né? Uhum. É uma coisa, assim, né? A gente vê que tanto, por um lado, embora a nudez pode estar relacionada a uma dificuldade de alguém lidar com isso, parece que a gente tem, na nossa sociedade, quebrado vários tabus, né? Ou tentado quebrar esses tabus. E, às vezes, ao quebrar o tabu, acaba quebrando um monte de coisa junto. E, por exemplo, a gente vê... tempos antigos, nações muito antigas, eram as pessoas muito cobertas. No tempo do Antigo Testamento ali, às vezes aparecia só os olhos da mulher e tal. Depois, cada vez mais foi se revelando. Eu lembro que minha avó mencionou que, na época dela, se o homem visse o joelho de uma mulher, ele já se sentia excitado, porque era uma parte erógena. Hoje em dia, as mulheres são muito mais expostas. Então, parece que está se quebrando essa ideia de se esconder, de se guardar, e está se expondo. E isso me faz pensar na questão da Bíblia, que na Bíblia a nudez ela é uma questão íntima, reservada, né? Então, não somente Adão e Eva se cobrem após eles se perceberem nus, mas Deus faz uma roupa e cobre eles, né? Deus cobre a vergonha deles. Quando a Bíblia, a primeira vez que fala de nudez, o primeiro texto bíblico que fala de nudez, associa isso ao casamento. Então, ele diz que Deus apresentou Eva
para Adão, ele faz a bonita poesia, né? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque do varão foi tirado, se chamará varoa. Que romântico. Que romântico. A primeira poesia da Bíblia é Adão que fala quando vê a Eva, e coisa linda. E daí, então, Moisés adiciona, dizendo assim, olha, primeiro ele diz, né, por isso é que deixará o pai e a mãe, vai unir-se à sua esposa, serão os dois uma só carne. E ele diz, olha, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa revelação da nudez é colocado dentro do contexto do casamento, onde você entrega as suas vulnerabilidades, onde você se expõe completamente, existe uma particularidade, existe um sigilo, existe um guardar-se, e isso tudo, então, no contexto de casamento é que a Bíblia, então, vai apresentar essa questão de você realmente se expor, não apenas fisicamente, mas se expor por completo a uma outra pessoa, né? Sim, e às vezes até no contexto do casamento é difícil, né? Muitos casais ainda assim precisam de luzes apagadas, precisam de lençóis para conseguirem se tocarem, se perceberem nessa nudez, porque se sentem tão vulneráveis, tão expostos, que mesmo estando casados, mesmo estando ali dentro de uma relação permitida, ainda se sentem assim. Então não está relacionado apenas a estar casado ou não, mas sim, como eu falei, dependendo do contexto de vida dessa pessoa, né? E eu lembrei aqui também, a gente falando em nudes aí, né? Como eu falei, a molecada de hoje está bem inteirada disso, e nós já vimos muitas situações onde, principalmente a garota, manda fotos ali para o garoto com promessas de que não vai mostrar para ninguém, e que é só aquela e tudo mais, e depois expõe isso nas redes sociais, e já teve até histórias de suicídios depois disso, porque a garota se sente tão exposta que ela não consegue sobreviver a isso depois, ela entende que não consegue, né, sobreviver, e acaba até cometendo, para a gente ver como uma simples foto de uma exposição de uma nudez aonde vai parar. O tamanho da culpa, o tamanho da vergonha, do medo, do julgamento do outro, do que vão falar. Antigamente era comum também, a gente sabe que essa questão da sexualidade, geralmente, ela está mais relacionada aos homens quando vamos pensar de uma maneira agressiva, abusiva. Não que mulheres também não tenham essa prática, mas geralmente os homens têm mais. Então, as meninas eram ali seduzidas, enfim, e aí se ela não quisesse namorar o rapaz, por exemplo, se ele falava assim, então se você não namorar comigo, eu vou dizer na cidade que nós já fizemos isso, fizemos aquilo, e aí a garota cede só para não ser mal falada, para que não aconteça nada disso, né? Eu lembro que eu tinha uns 12, 13 anos, e eu tinha um namorado, eu achava que ele era meu namorado, ele achava que era também meu namorado, era 13 anos, e a gente era namorado assim, mas não pegava nem na mão, não fazia nada, mas éramos namorados. E um dia, ele pegou na minha mão, e aí foi aquela coisa maravilhosa, né, que não dorme à noite, não quer lavar a mão, não quer tomar banho nunca mais na vida, porque tocou na mão e tudo. E uma semana depois, ele me escreveu uma carta dizendo que queria me ver nua, e que se eu não fizesse isso, ele iria terminar o namoro. E aí eu fiquei desesperada, porque eu gostava dele que só. Eu falei, não posso perder, e fiquei ali pensando, e agora faço, não faço, mas eu não vou fazer, eu tenho vergonha e tudo mais. Mas enquanto pensava, eu não sei nem qual decisão eu iria tomar, na realidade ali, isso, porque não tinha nem como fazer uma foto e mandar, né? Ali tinha que se expor, porque não tinha nem celular naquela época. Não, pelo menos na minha realidade, acho que nem existia, enfim. E aí, a minha mãe foi limpar a casa lá e tal, e encontrou a minha cartinha embaixo do colchão, e já sabe o auê que foi depois. Eita. Mas pelo menos me livrei disso, porque ela já pegou, já falou algumas coisas, já me ameaçaram de dar uma surra, e tudo bem, e nada aconteceu. Mas, infelizmente, a facilidade que nós temos hoje com o aparelho celular, com o notebook, aí com uma webcam, infelizmente, nesse sentido, facilita. E aí, naquele momento de pressão, ou naquele momento de desejo, naquele momento de medo, há uma exposição. E depois as consequências são sempre desastrosas.
Justamente. O risco é grande. Se às vezes a intenção seria, de repente, de um jovem ou uma jovem enviar para uma pessoa e, de repente, isso fica exposto a muitas pessoas. Isso viola a intimidade. Porque eu imagino que, ao um dos dois fazerem isso, é como se fosse uma sensação de cumplicidade. Olha, eu confio em você. Nós somos cúmplices nesse segredo. Mas depois o negócio saiu das tuas mãos, saiu do teu controle. Então, talvez, se de maneira prática, né, nós pudermos falar, olha, tem uma pesquisa da McKay, uma pesquisa que indica que os jovens que nasceram da década de 90 a 2000, do ano 90 a 2000, 25% deles, um quarto desses jovens, receberam algum tipo de nudes. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa que está proliferando, uma coisa grave. E talvez isso, você até mencionou, né? Teve caso até de suicídio, né? Estamos tratando de coisas graves. É uma tolice muito grande se fizer isso por causa de um momento, sem considerar o todo, sem considerar a longo prazo, sem considerar todas as coisas que têm que ser consideradas. Então, talvez, se tiver algo de maneira prática a dizer, cuide-se em relação a isso, né? Se você deseja ser feliz, deseja viver dentro dos propósitos corretos de Deus, Deus ele tem uma proteção muito... Porque sexo é um negócio poderoso, e Deus coloca cercas de proteção para a felicidade humana. Deus criou isso para a felicidade humana. E ele, então, coloca cercas de proteção. E, portanto, tanto na questão da nudez, como em outras questões relacionadas à sexualidade, preservar-se agora pode ser um investimento para uma felicidade depois. Sim, e é uma coisa muito, muito importante, né? Um assunto muito importante, e ele vai abranger e vai atender tanto os casados, os mais velhos, quanto os mais jovens. Nós tivemos casos aí de senhoras fazerem nudes e enviarem no grupo errado, enviar no grupo errado de forma errada, porque não ia enviar para um grupo, ia enviar para uma pessoa. Então, não é só adolescentes e jovens, isso abrange todos. E é realmente algo que não o que vai trazer? Qual benefício eu vou ter nisso? Então, muitas vezes, essa pressão por esse desejo, como eu falei, né, a exposição do corpo, da nudez, ela está muito além apenas da própria nudez física. Não é só isso. Quando eu tiro a roupa, qual é a informação que eu estou passando? Porque com a roupa eu passo informação, e sem a roupa eu passo também. Tudo nós estamos passando informação constantemente. Então, a cor da roupa que eu escolho, o modelo de roupa, a forma que eu uso, maquiagem, sapatos, as cores, tudo isso a psicologia vai explicar, a psicologia das cores, do comportamento, da forma que eu olho, tudo isso é uma forma de se expressar. E, às vezes, a fala, ela não é suficiente de tanta coisa, né? Então, eu preciso também me livrar dessa roupa, dessa carapaça aí, né, que me cerca, e aí essa necessidade de expor-se dessa maneira, não sei nem se essa palavra existe, mas essa necessidade, ela pode ter graves consequências, como nós falamos. E aí, logo depois dessa coisa linda, encantadora, sedutora, maravilhosa proposta que o diabo oferece, porque ele não vai oferecer nada que não seja aparentemente gostoso, bonito, um ideal, e ele vem e tira todo esse brilho, ele tira toda essa fantasia e ele expressa ali de uma maneira bem agressiva a realidade. E aí vem a culpa, e eu estou pronto para lidar com essa culpa, eu tenho condições de suportar a consequência disso depois. Aí vem a última página, né? A última página é que é a questão. Como é A questão é a última página. Exato. Não sei se poderíamos, então, resumir essa construção aqui que fizemos nessas trocas de ideias, em dizer, então, assim, já que pela Bíblia a questão da nudez ela é algo da intimidade do indivíduo, então ela associa ao casamento, então poderíamos talvez resumir dizendo de dois aspectos. Que a pessoa preserve a sua individualidade, o seu sigilo, a sua intimidade,
mas quando estiver dentro da relação de casamento, que não sinta medo de se expor, né? Que consiga resolver-se para que possa se expor e tudo bem se sentisse vulnerável. E se sentir medo, e se isso atrapalhar essa relação, muitos casais têm complexidades em relação a isso, como eu digo, né, não só mulheres, homens, mas a maioria mulheres, e aí tem esse medo, tem essa vergonha. Nós vemos que teve um trauma ali, embora a pessoa não lembre, tem alguma coisa, e aí precisa tratar e cuidar, porque os anos vão passando, isso vai ficando pior, e a gente acha, não, depois eu melhoro, depois eu consigo, e não consegue. E aí fica ali à mercê também, né? Então dá uma abertura, como nós até falamos no outro vídeo, pode dar uma abertura para que o inimigo ele sugestione, ele influencie, e aí podemos ser culpados de uma forma ativa ou de uma forma passiva. Eu não consigo lidar com isso, não é normal, no normal do que é bom, do que é concedido por Deus, essa bênção de usar essa sexualidade, de eu dar prazer, de eu receber prazer. Se tem alguma coisa que interfere nisso, eu não consigo, eu preciso buscar ajuda. E isso, profissional. Sim, ajuda profissional, ajuda de Deus, sentar com o Senhor lá e falar, Senhor, eu fico com vergonha quando eu tiro minha roupa, eu preciso mostrar isso aqui para esse homem, me ajuda aí, dá um jeito, e falar abertamente o que a gente sente. Ele fala que a gente não recebe as coisas que a gente não sabe pedir, não é? Não tem que pedir direito, não é porque ele já sabe de tudo, mas ele quer que eu fale, o que queres que eu faça? Exato. Queres ser curado? Então eu falo para ele. Até porque a oração não é para mudar Deus, a oração é para mudar nós, né? Quando nós verbalizamos, Deus já sabe de tudo, mas quando a gente faz uma oração, não é para transformar Deus, Deus não precisa ser transformado, a oração ela transforma a nós mesmos e tem que apresentar claramente, com todas as letras, diante de Deus, porque a oração é uma chave para abrir os celeiros do céu, onde você pode encontrar bênçãos sem medidas. Exato. Para tudo. E se não fosse essa separação que o pecado faz entre nós e Deus, nós não precisaríamos de profissionais para nos ajudar a resolver esses conflitos, essa exposição, porque quando eu falo para um profissional também da minha dificuldade de sentir prazer, de dar prazer para o meu esposo, eu também estou me sentindo vulnerável, estou me sentindo envergonhada, é uma exposição também. Mas por conta do pecado que faz essa separação, e eu tenho condições de ter essa ajuda, eu busco, e resolve o problema, e é uma bênção, depois é só alegria, curtir de boa ali o que Deus nos proporcionou. Muito bom, muito bom. Seguindo o conselho de Salomão, desfruta. Muito bom, então hoje falamos aí sobre essas questões relacionadas à sexualidade, essas questões mais especificamente sobre a nudez e sentimentos relacionados a essa prática ou não prática, né, a essa situação. E aí na próxima vez, então, a gente vai falar sobre solteirice, né, no próximo podcast. Isso aí, Leandro. Gente, se nós fôssemos falar aqui, né, Leandro, sobre esses assuntos, a gente fica horas aqui falando porque tem coisa para mais de metro. Mas beleza, a hora de acabar, já falamos demais. Passamos bastante. E aí, fica para a próxima. Então, maravilha. Obrigado. Um prazer estar aqui contigo, trocando ideias. Muito bom também poder fazer essa troca de ideias. E você também que esteve nos acompanhando aqui, obrigado também pela sua presença e até a próxima. Falou, gente. Tchau, tchau. Abraços.